Ok, vamos lá. Depois que eu fiz o arquivo novo, indicando desktop, participantes, participantes, o nome do arquivo principal é participantes, eu estou no Premiere. Tem um, deixa eu até deletar isso aqui que fica mais fácil. Novo item, sequência, o tipo de arquivo que eu estou trabalhando, acabou? O tipo de arquivo que eu estou trabalhando, 1080p, que é a resolução, 30 quadros por segundo, sequência 3, porque é o arquivo que eu já estava trabalhando, apesar de vazio, ele tem algum registro. Então eu vou colocar aqui participantes, que é o que me interessa. Na área central eu vou criar duas coisas, que serão interdependentes. A primeira coisa, que é na primeira camada, eu vou criar um fundo. Com a setinha eu posso mudar o tamanho desse objeto, que é chamado shapeforma, e eu crio isso aqui, posso aumentar ou diminuir o tamanho, a duração dela. E eu tenho a ferramenta texto, clique e arrasto, vai aparecer a caixa, e vou colocar aqui algumas letras para aparecer o que eu preciso. E o que me interessa é como fazer esse objeto deslocar aqui pela tela, que é o objetivo deste vídeo. Tá aqui certinho, bonitinho. Com a seleção, posso aumentar, diminuir a largura. Se eu diminuir demais a largura, ele vai duplicar a quantidade de linhas, então vai aumentar para baixo. Não é isso que eu quero. Então, aqui as minhas linhas, cheguei para o lado. Aqui tem um detalhe, tem dois objetos aqui num único objeto. É o texto e o fundo. Eu posso duplicar esse objeto, é isso aí. Alt, arrasta, eu tenho um duplo objeto, e aí agora para mim vai ser mais fácil. Deixa eu apagar esse de baixo, pego esse de cima, eu não quero esse objeto, escondo de cima, abro de baixo, apago o texto do de baixo, que eu quero eles como separados. Qual é a ideia que eu vou trabalhar? O que significa? O gráfico de baixo, eu posso ter qualquer cor, desde que ela seja shape, aqui, fio, que é preenchimento, desde que ela tenha um contraste muito forte com a letra. Isso pode ser a letra clara com fundo escuro ou a letra escura com fundo claro. Eu preciso desse contraste. É bom lembrar que o fundo, se eu for trabalhar com ele em um vídeo além desse, ou seja, estou criando um vídeo para trabalhar em cima de outro vídeo, a letra tem que estar compatível com o fundo do vídeo seguinte, não esse. Isso é só para definir o posicionamento dela. E aí esse fundo aqui vai precisar ser de acordo com o fundo do outro vídeo. Não, como eu não sei qual vai ser o outro vídeo, eu coloco um texto qualquer para definir o conteúdo, onde ele fica, e o fundo para definir um contraste com relação a esse texto. Se eu deixasse sem fundo, ia aparecer o fundo preto. E aí, na hora de exportar, caramba, cadê o fundo? Não tem? Tem sim, mas ele pode não estar aparecendo. Então, eu prefiro trabalhar num fundo diferente do fundo preto para poder entender o que eu estou fazendo. Áreas de segurança são esses retângulos externos. Posso deixar ativo ou inativo. E para quem quiser saber onde ele fica, está aqui nessa seleção de editor de botões, que é o que eu não preciso. Eu posso aumentar e diminuir a quantidade de botões aqui embaixo. Depois que eu fiz isso, selecionei o meu objeto, que no caso é o texto, cliquei fora e ele mudou essa forma aqui. Deixa eu só trancar essa camada de baixo, que é o que eu preciso. E aí, com o texto desselecionado, mas eu estou com ele aqui, não está no monitor, está na linha de tempo. Eu estou com o objeto selecionado na linha de tempo e peço para rolar. Quando eu baixo essa barrinha, que ela aparece a partir do momento que eu clico nessa seleção, eu posso ver o tempo que se gasta para o texto passar entre o início e o final dele. Quanto maior o tamanho do tempo gasto na linha do tempo, mais lento vai ser essa passagem. Quanto menor esse tempo, mais rápido o texto passa. Além disso, o texto, em relação ao fundo, pode ficar em qualquer posição da linha do tempo. Deixa eu destrancar isso aqui, diminuo esse cara daqui. Eu tenho um fundo preto, vazio sem nada, então pode ter alguma coisa antes. Acrescento o meu texto deslocado, ele vai acabar de deslocar, vai sumir o texto, vai sumir o fundo e termina o vídeo. Se eu quiser aumentar, seleciono os dois, aumento os dois ou diminuo os dois, tanto faz, dá no mesmo. O que eu estou fazendo é apenas alterando a duração desse movimento. Arquivo salvar e depois arquivo exportar, exportar mídia. E aí vai aparecer uma nova janela que eu vou selecionar o tipo de arquivo e deixo ele pro final. Participante MP4 ele vai estar na mesma cena, não, na mesma pasta que está o meu arquivo original, que eu defino isso automaticamente. Posso mandar para a fila de exportação, que é um programa externo, ou exportar direto, que eu vou exportar direto, que é um arquivo rapidinho, pequenininho. E aí eu vou ter o texto lá funcionando direitinho. Tá aqui é close, fechar tudo. E isso aqui tá pronto. Espero que tenha ajudado, espero que funcione. Para alterar o texto, abrir o arquivo,
mudar o fundo, o tempo do fundo, inclusive a cor dele, e mudar o conteúdo dentro do texto. Precisar aumentar, aumento ou diminuo esse tamanho aqui infinitamente. Só cuidado que ele pode meio que ficar perdido aqui na hora de expandir essa tela, tá? E aí tem que ter um mouse um pouquinho mais preciso, não pode ser mouse de baixa qualidade. Tá? O meu é de baixa qualidade, mas funcionou. Poderia não funcionar. Então fica aí.